Sejam muito bem-vindos. Hoje o programa de pós-graduação da UFPR em Psicologia conversa com o primeiro doutor do programa, o doutor Guilherme Bertassoni. Muito obrigada, Guilherme, por conversar comigo. Fico muito feliz da sua participação. Eu queria saber primeiro como que você chegou até a psicologia, por que essa área, como que foi a sua graduação, o seu mestrado, por que você escolheu? Quanto tempo a gente tem para conversar? Porque faz tempo. O tempo que você quiser. Tem que pensar que eu entrei na psicologia em 1999, então era no milênio passado. Minha aproximação com a psicologia ela vem de muito tempo. Primeiro porque eu tenho uma mãe psicóloga, né? Então, basicamente, eu cresci dentro de um curso de psicologia mesmo, de criancinha, que eu era levado desde criancinha lá na clínica de atendimento psicológico da PUC do Paraná, que minha mãe era professora, e eu já tinha alguma noção, né, do que era isso. E eu acabei tendo essa decisão assim de uma maneira muito direta. Eu nunca questionei, nunca tive nenhum momento que eu pensei, vou fazer outra coisa. Não, era psicologia mesmo, né? Então, eu fiz minha graduação ali, finalizando em 2004, e me direcionei para a área da saúde, né? Quando eu estava na área de saúde, dentro da psicologia, eu fui para um trabalho de saúde mental, vinculado especialmente a unidades básicas de saúde aqui em Curitiba, era funcionário da prefeitura, e quando eu estava trabalhando nisso, surgiu a possibilidade de trabalhar no mestrado questões que eram ligadas à legislação de saúde mental e às práticas que o governo brasileiro teve ao longo de muitos anos. Meu recorte histórico foi um recorte de 160 anos, então eu fiz um recorte de 1841 a 2001, né, falando sobre as políticas públicas de saúde mental no Brasil, né, e vinculando isso com as legislações. Esse foi meu trabalho de mestrado. Finalizei esse mestrado, eu fiz ele de 2012 a 2014, e depois, quando abriu o doutorado, né, eu sou da primeira turma, então eu não consegui emendar uma coisa na outra, porque ele não existia também, né? Então, fiz esse trabalho em 2019, mas eu já estava com outro foco, ainda que preservasse uma questão de relação histórica e algumas questões assim. O trabalho foi voltado para a psicologia criminal. Então, neste ínterim, além de eu ter a minha atuação como psicólogo, eu me tornei perito criminal na Polícia Científica do Paraná. Então, esse trabalho como perito, e eu nunca deixei de ser psicólogo, né, me levou a desenvolver um trabalho de psicologia forense dentro da Polícia Científica do Paraná. Então, aí surgiu a ideia de fazer o doutorado. Quando abriu, me interessei, porque, além disso, eu também dou aula, né? Então, tinha o interesse de fazer pesquisa, de continuar, né, com essa qualificação aí de pesquisador e de professor. Então, entrei para trabalhar questões vinculadas à psicologia forense, psicologia criminal, dentro do doutorado. Sim, o senhor se tornou perito antes de entrar no doutorado? Eu entrei na polícia bem antes. Sim, que legal. E como Só que eu entrei na polícia e o meu cargo na polícia não é de psicólogo. Uhum. Então, eu fui, com o passar do tempo, tentando fazer esse direcionamento internamente. Sim, eu queria saber o que engloba o trabalho de perito. O trabalho de perito criminal, ele é um trabalho de produção de provas. Então, a ideia, normalmente, é aquele sujeito que está com uma prancheta e uma máquina fotográfica perto do morto. Assim. Essa é a visão geral que a gente tem. Né? Vocês têm aí no Rio Grande do Sul o Instituto Geral de Perícias, Sim, que é o responsável aí pelo IML e pelo Instituto de Criminalística. Então, são dois trabalhos, pensando em trabalho de cena de crime. O trabalho que é feito pelo perito criminal é o trabalho de observar o que ocorreu naquela cena de crime e tentar entender a dinâmica daquela cena de crime. E isso vai ser trazido também ao trabalho do médico legista, que é o outro perito, que vai analisar o corpo propriamente dito para compreensão de causa de morte. Né? Então, o trabalho desses dois profissionais somados
vai fazer uma perícia de local de crime que a gente consiga entender a dinâmica de um crime e a causa da morte. Então, são trabalhos que acabam aí trazendo benefícios um ao outro, e nessa troca a gente consegue ter um entendimento maior do que ocorreu naquele local. Mas a perícia criminal, ela não se limita a isso, né? Hoje nós temos muitas áreas de perícia criminal, com grande destaque hoje, por exemplo, as perícias que envolvem DNA forense, né? Quando a gente vai falar de recolhimento de material orgânico em cena de crime, que é feito por aquele perito que primeiro atende o local, né? E vai ter um encaminhamento para um laboratório. E lá no laboratório você vai trabalhar essas possibilidades de buscar um perfil genético, de fazer um trabalho de comparação, né? E de ter um banco de dados nacional também, que hoje está funcionando muito bem resolvendo crimes, né? Outra questão que a gente tem hoje são os trabalhos de balística forense, que vem fazendo um trabalho também de banco de dados, ainda não é tão bom quanto o trabalho da genética, mas ele vem melhorando, né? Vem sendo uma construção nacional também, e um aumento tecnológico bem significativo nos últimos anos. Questão de computação forense, por exemplo, porque hoje todo crime, a pessoa que é presa vai ter ali celular, computador, vai ter algumas coisas que permitem você buscar os rastros que essa pessoa deixou em rede virtual, em troca de contato, rede social, que eu queria dizer, mensagens trocadas pelos diversos tipos de aplicativos que existem, né? Então, o pessoal da computação forense consegue resgatar tudo isso, e essas provas que a gente vai juntando aí são levadas até o inquérito policial, até a fase judicial depois também, né? Para que sirvam como prova de crime. Então, o trabalho do perito realmente é a produção de prova. Sim, e você acredita que a sua pesquisa e a sua experiência na pós-graduação mudou a direção da sua carreira? Ou foi a direção da sua carreira que levou a sua pesquisa? Elas caminham bem juntas, né? Então, o trabalho que eu desenvolvi, ele é um trabalho que foi um trabalho acadêmico e extremamente prático, né? Então, eu fiz um trabalho de psicologia aplicada dentro da polícia científica. O meu trabalho e o trabalho que eu desenvolvia na época na seção de psicologia forense, o trabalho, digo, acadêmico, né? Eles se confundem completamente, porque o que eu estava produzindo teoricamente ali vinha diretamente da prática dessa aplicação que a gente estava fazendo. Digo a gente porque eu não estava sozinho, eu estava também com estagiárias na seção de psicologia e costumava conversar com outros peritos sobre o desenvolvimento desse trabalho e das possibilidades dele, né? Porque enquanto a gente está fazendo, vão surgindo possibilidades, a gente tem que fazer alguns encaminhamentos que naquele momento você ainda não sabe bem quais são, né? Então, a questão da pesquisa, ela foi uma pesquisa que eu posso dizer que foi muito pura, né? Porque a gente não tinha, enquanto estava pesquisando, aquela ideia do que eu pretendo alcançar. Era uma pesquisa bastante exploratória. Então, foi um trabalho em que eu estava atendendo casos junto especialmente a Delegacia de Homicídios aqui em Curitiba, né? A gente está fazendo um trabalho de perícia criminal de psicologia propriamente dito. Então, são trabalhos aí que envolvem uma terminologia que é chamada de avaliação psicológica retrospectiva, que é uma avaliação psicológica que tem como metodologias especialmente a autópsia psicológica e a perfilagem criminal, né? Então, eu desenvolvi esse tipo de trabalho aqui dentro da minha prática pericial e junto à Delegacia de Homicídios de Curitiba. Então, isso ajudou bastante, né, a gente a encontrar os criminosos, né? Sim. Então, ajudou a identificar, reconhecer e, por meio de perfil criminal, inclusive, dar um auxílio à equipe da delegacia quando ia fazer as entrevistas com esses criminosos. A gente teve um caso de bastante repercussão aqui,
né? Em Curitiba, foi no ano de 2021, nós tivemos um sujeito aqui que foi um serial killer e as vítimas dele eram vítimas de homens homossexuais. E ele fazia a marcação de encontro com esses rapazes, eram jovens, por aplicativo. E ia até o apartamento deles. Esse era o modus operandi que ele tinha de iniciar essa relação. E em lá, iniciando essa relação, quando ele ia partir para a prática sexual com esses rapazes, ele acabava matando, né? Então, era um sujeito que estava fazendo isso. A gente tem comprovadamente aí 3 mortes ligadas a ele, possivelmente existam mais, né? Mas com certeza absoluta 3 mortes ligadas a ele. E a gente traçou um perfil desse sujeito e conseguiu pegar um caso, então, que estava em desenvolvimento, né? Um caso que estava ocorrendo naquele momento, que a gente tinha pressa para resolver, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Científica, né? Tinham pressa para resolver isso, e nós conseguimos, né? Foi um trabalho que no todo dele durou mais ou menos 1 mês e meio, né? E que nesse aspecto é um trabalho muito rápido, né? Dentro de investigações desse tipo. E esse trabalho gerou, por exemplo, uma repercussão midiática. A gente acabou indo no... Eu e o delegado daquele caso aparecemos no programa Linha Direta, né, falando sobre essa situação e dizendo como que as práticas tradicionais da investigação, pelo ponto de vista do delegado, auxiliaram, e como que as práticas da psicologia vindo a auxiliar e como um recurso a mais nessa investigação também forneceram elementos muito importantes para a investigação e para a identificação desse sujeito. E a sua experiência dentro do doutorado e dentro da UFPR, como que foi? Você mencionou que você participou, claro, da primeira turma, né? Como que foi entrar e como que foi lá dentro? E você também mencionou as estagiárias. Quem foram as pessoas que estavam em volta de você para o desenvolvimento da sua pesquisa? Tá. Bom, para mim falar da Universidade Federal é uma coisa um pouco difícil até, porque eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado lá, né? Então, eu tô vinculado à Universidade Federal desde 1999. Tenho um pai, professor aposentado, também do curso de farmácia da universidade. Fiz toda, então, minha carreira acadêmica, aí, falando do stricto sensu, né? Dentro da Universidade Federal e desde a graduação eu tinha um apreço muito grande, até pelo prédio histórico, que é onde tem o curso de graduação da psicologia, e a pós-graduação também está lá, né? Então, sempre tive uma vinculação pessoal muito forte, né? A Universidade Federal, além de ser um símbolo de Curitiba, o prédio mais bonito que tem na cidade, né? É um lugar que faz a gente ficar cheio de orgulho, né? Primeira universidade do país e essa situação, né? Eu saindo como primeiro doutor em psicologia é uma coisa muito legal. Nunca Meus tinha, parabéns. quando eu entrei, não tinha nem pensado nisso, né? Depois que eu notei que isso tinha acontecido. Importante o trabalho da universidade quando a gente está fazendo essa aplicação, que é a possibilidade de você comunicar resultados dentro do mundo acadêmico, daquilo que está acontecendo numa prática profissional, e de uma maneira muito rápida, porque eu optei por fazer uma tese como modelo escandinavo. Então, o modelo escandinavo é um modelo de produção de artigos. Eu não fiz um modelo chamado monográfico, né? Eu fiz um modelo de produção de artigos. Então, durante o desenvolvimento da minha tese, ocorreram diversas publicações, né? Eu acho que ao final, quando eu fiz minha defesa no fim de setembro, a gente tinha 8 publicações, alguma coisa assim, né? Entre artigos, capítulos de livro, né? Então, isso já serviu para ir mostrando os resultados dessa pesquisa e dessa interação da academia com a prática profissional como um resultado que sai para um público especializado, claro, né? Mas atinge tanto policiais quanto psicólogos. E era isso que era a intenção de acontecer, né? Que isso chegue dentro da academia, mas que isso também chegue nos profissionais. E eu tive auxílio, né, de estagiárias nesse período para fazer essa escrita, mas
não só, eu tinha essas estagiárias dentro da Polícia Científica, que eram a Júlia, a Gabriela e a Stefânia, me auxiliaram, inclusive, na escrita dos artigos, coloquei, sim, as acadêmicas para produzir junto, né, para fazer esse treino de pesquisa junto, também é uma função nossa enquanto pesquisador, né, que é ajudar novos pesquisadores, mas, junto com isso, também tive toda a supervisão do meu orientador, né, indicando os caminhos aí, né, dentro de uma questão metodológica e dentro de uma questão científica, de como proceder com esses dados que a gente tinha e como organizar essa ideia de uma vinculação acadêmica e profissional de uma maneira de uma comunicação que fosse suficiente para os dois lados, né? Então, busquei não fazer uma construção de textos que sejam muito cheios de termos técnicos e de descrições um pouco mais difíceis, mas fazer um texto mais acessível, né, para que a gente consiga discutir nos dois campos, porque um problema que ocorre é assim, dentro da psicologia, pouco se entende de polícia, e dentro da polícia, pouco se entende de psicologia. Então, meu trabalho também tinha que ter essa função de usar uma linguagem que fosse acessível para ambos os lados e que não fosse rasa também, né? Que não ficasse muito fraca metodologicamente ou que não ficasse muito fraca em conceito, né? Então, acho que isso, ao longo dos artigos e capítulos de livro, a gente alcançou, né? E ainda está sendo publicação minha, a gente teve publicação em dezembro, que saiu agora, teve uma publicação que saiu ontem, foi na revista também, todas elas aí com apoio do meu orientador, e que, né, o professor Adriano ainda conseguiu fazer uma coisa que foi bem interessante. No começo do doutorado, ele falou, já que você quer fazer um modelo escandinavo, tudo que a gente for colhendo de dado e tal, você vai produzindo e mandando artigo. Eu acabei produzindo mais, porque eu fiz 2 textos de caráter inédito nesse aspecto, né, para juntar na tese, né, justamente para dizer assim, tem que levar um material inédito para a banca também, né? E foi muito bom que, como foi o último texto produzido ali no doutorado, eu estava com um treino de escrita acadêmica muito bom, né? Então, já tinha feito muita coisa, já tinha feito todas as disciplinas, né? Então, acho que eu estava ali num momento que a escrita estava com uma produção que estava fluente, né? Então, isso também, o treino de pesquisa, estar num doutorado, nos permite fazer. Você fica muito mais acostumado, se torna mais objetivo o tipo de trabalho e o tipo de escrita que você faz. Então, a possibilidade de fazer uma publicação é mais simples, né, pessoalmente falando. Não que seja simples a produção em si, né? Sim, sim. Mas quando a gente está acostumado a escrever dentro do formato científico, escrever dentro deste tipo de comunicação, vai fluindo mais fácil, realmente. Sim, tem alguma coisa que você faria diferente? O que você indicaria? Algum conselho que você daria para os próximos doutorandos e doutores agora? Eu acho que é interessante, não é nada diferente, é fazer isso que eu fiz. Independente do modelo que você escolha, começar a escrever desde o começo, né? Porque às vezes o pessoal fica nessa de fazer uma pesquisa de grande vulto e começar a formatar a tese no fim do doutorado, né? Então, o que eu fiz, a minha entrada oficial ali, né, é de março, abril de 2020. A gente tem publicação que já estava saindo no fim de 2020, né? Então, começar a escrever artigo, mandar para as revistas, ler muito artigo das revistas, claro, porque você vai precisar estar muito familiarizado com aquela linguagem, mas o mais importante é produzir, especialmente porque quando você está produzindo esses artigos ou capítulos de livro, enfim, eles vão passar pela avaliação dos seus pares, né? Então, você já sabe, todo mundo que faz pesquisa vai ter artigo rejeitado.
Isso, assim, é algo super tranquilo agora, né? Porque a gente também precisa saber lidar com essa frustração, né? Porque, às vezes, a pessoa está no começo de um mestrado ali, faz um artigo, não consegue obter uma publicação rápida e fica frustrado, né? Mas isso é coisa que... tem um artigo meu que saiu super recentemente, agora em janeiro mesmo, 2024, que é feito comigo, já, né? Eu já doutor, o meu orientador e mais um doutorando, a gente fez um artigo que a gente achou que estava muito bom. Ele foi rejeitado em 2 revistas, a gente teve que fazer revisão, teve que fazer todo o processo, como sempre, né? Então, assim, escrever, acostumar a escrever e acostumar com a frustração que é você ter que fazer todo o processo de revisão, ter que, de repente, escolher outra revista, né? Eu já tive artigos que chegaram em revista que disseram, não, teu artigo está ótimo, só que não é o foco da nossa revista. Então, não, né? Então, assim, acho bastante importante ir lidando com isso, se acostumando, né, a escrever, encaminhar, ver todos esses trâmites, porque isso é continuado e complexo, né? E, ao mesmo tempo, é extremamente necessário, né? A produção científica, diferente de uma produção de literatura, ela é o tempo todo uma produção que é feita com seus pares. Você não vai conseguir uma publicação científica porque você quer. Você vai conseguir uma publicação científica porque teve um aceite, né, de uma revista. E isso é bastante importante, né? Porque aí você já vai vendo onde estão tuas falhas, tuas fragilidades, né? No que você precisa melhorar de fato. Eu consigo pegar, dentro da minha tese, ela está com 8 capítulos, que são 8 artigos, né? Eu tive algumas outras publicações a mais que não entraram na tese. Acho que no fim das contas ficaram 11, 12, tem que dar uma olhada direito. E nesse meio tempo aí, se eu pegar de 2020 a 2024 como produção, eu consigo ver claramente, para mim, né, do meu próprio texto, como ele alterou, como ele ficou um texto minimamente mais fluido. Eu consigo comunicar o que eu quero comunicar de uma maneira mais direta, né? Então, eu consigo pegar uma prática e dizer assim, o que nós fizemos dentro desse trabalho é mostrar que existe, sim, um jeito da psicologia ser extremamente objetiva dentro de um trabalho policial e com rigor metodológico, né? E digo isso para que a gente consiga passar por cima de uma crítica comum à psicologia, que há muita subjetividade na psicologia, né? E o entendimento hoje, uma coisa que me levou tempo para ficar bem claro mesmo, é assim, a psicologia não é subjetiva. A psicologia lida com a subjetividade dos outros de maneira objetiva. Então, isso é uma forma de comunicar de uma maneira mais tranquila, né? Senão fica tentando fazer textos enormes e complexos para dizer isso. E eu consigo dizer hoje com tranquilidade, a psicologia é objetiva. O nosso objeto que é a subjetividade, né? Nossos métodos são objetivos. Então, isso eu consegui levar para essa análise de campo, né, na ideia do campo criminal, e levar isso para dentro da Polícia Civil. Como reconhecimento, aí citando esse próprio caso aí que eu falei para você do serial killer aqui de homossexuais em Curitiba, ele foi um caso que, no final, eu pude ver em algumas entrevistas do pessoal da delegacia fazendo referência ao trabalho da psicologia, dizendo, olha, a gente conseguiu melhorar a nossa investigação por causa do trabalho da psicologia que foi realizado junto, né? A gente não tinha entendimento de tal situação e com a psicologia entrando aí como recurso auxiliar, foi-nos possível entender, foi-nos possível fazer uma compreensão maior daquele caso ou de uma maneira mais aprofundada, que auxilie na resolução de crime. E, no fim das contas, é isso. O trabalho todo estava voltado para que a gente dissesse assim, a psicologia pode ajudar a resolver crimes porque a gente tem
uma criminalidade muito alta e um índice de resolução muito baixo. E como somos uma ciência que cabe no campo criminal, nós também podemos oferecer este recurso, né, da psicologia entrando aí como um parceiro das outras ciências na tentativa de resolução de crimes. Então, é fornecer o método da psicologia para que a gente também consiga melhorar os índices de resolução de homicídios, especificamente, né, no Paraná, no Brasil, enfim, né? Este é o foco do trabalho. Então, já que a gente está falando de linguagem, pensando numa divulgação científica, em traduzir a sua pesquisa para um público não só fora da psicologia, como você estava falando, que a sua pesquisa já é meio voltada para traduzir ela para a Polícia Civil, para a polícia. Você poderia, então, traduzir a sua pesquisa, os resultados da sua pesquisa e o foco de vocês para um público não técnico, rapidinho, brevemente? Olha, o objetivo da pesquisa foi, então, conseguir fazer análise de cenas de crime e, com os dados obtidos nessa análise de cenas de crime, a gente entender quem são essas pessoas vinculadas aos crimes, tanto enquanto autores, quanto criminosos, ou enquanto vítimas. E o que a psicologia contribui nisso? A gente entende que naquele momento em que está havendo crime, há uma interação entre a vítima e o criminoso. E essa interação, essa relação que ocorre ali entre vítima e criminoso, ela deixa rastro, ela deixa o que a gente chama de evidências psicológicas, que são ali resultados dessa prática criminosa, que são resultados físicos, mas podem ser interpretados pela psicologia, e a gente, com isso, consegue entender, assim, qual tipo de pessoa que faria esse ato. Então, a gente não está dizendo ali, quem fez foi tal pessoa. A gente está dizendo, este é o tipo de pessoa que faria. E a gente leva essa informação para a polícia, e a polícia, usando dos seus métodos tradicionais, consegue, por exemplo, reduzir o rol de criminosos, porque tem alguns que vão estar dentro desse perfil, outros não, ou vai ter um só, né? E a gente consegue, como um exemplo aí, né, ter essa verificação. A gente consegue, numa situação de leitura da vítima, num estudo vitimológico, fazer um trabalho de compreender quem era aquela pessoa e o que ela estava passando. Então, por que aquela pessoa se matou, por exemplo? Tentar compreender, tentar dar uma resposta. E, nesse caso, normalmente vai ser uma resposta mais para a família do que para o próprio sistema de justiça criminal. Em outros momentos, entender assim, por que esta pessoa por que essa pessoa foi morta desta maneira? Em que situações que ela se colocou, o que ela estava vivendo no momento, algumas questões importantes de ver como histórico dessa pessoa, histórico não só da parte criminal, mas histórico médico, histórico de verificar se a pessoa tinha dívidas, né? Quer dizer, com que tipo de pessoas que ela está se relacionando que podem levá-la a ser morta. E aí você consegue estudar as relações que estão no entorno dessa pessoa e conseguir buscar suspeitos de terem cometido o homicídio. Então, a gente consegue trabalhar diversas questões aí a partir dessa principal relação que é da vítima com quem a matou. Sim, acredito que tenha ficado bem claro. Obrigada. Você entendeu direitinho? Ficou claro? Sim, entendi. Agora, relendo o título da pesquisa também, eu consigo entender o que o título significa. Muito obrigada. Super interessante também para quem tem interesse no programa, conseguir ver a história do primeiro doutor. Parabéns. Muito obrigado.